Ontem, a competição deu boas-vindas a dois europeus que estavam ali, né? O Real Madrid, ele tá começando um trabalho com o Xabi Alonso. Mas depois dos dois primeiros jogos do Real Madrid, a gente estava esperando mais. A gente estava esperando mais. E especialmente do City, que chegou com aquele jeitão de meio, pré-temporada, rapaziada na praia e girando bastante os minutos. Ontem parece que a gente viu que as coisas vão ser um pouquinho diferentes, para não falar outra coisa, a partir de agora. Então, assim, os dois dão indicações de que vão chegar muito fortes também nas oitavas. E começando do City, o Tati, esse time que chega com... Pra mim, eu falei aqui no começo, falei, caraca, o Pepe Guardiola é o que tá mais, sabe? O único 100%. Aquele que parecia tá mais assim, o único que passa 100%. O City é um dos favoritos, ô Tati. Eu acho que se a gente for analisar por resultado, né, e pelo que apresentou, somando tudo que a gente viu, acho que é o grande favorito nesse momento, né, André? 100%, melhor ataque da competição, com os jogadores voltando a mostrar um bom futebol. O Guardiola até falou depois do jogo que fazia muito tempo que o City não fazia uma apresentação como essa. Ganhou da Juventus, que aí a gente até... Semana que vem vamos falar bastante, porque vai ser o rival do Real Madrid, mas passou por cima dessa Juventus, né? Uma Juventus que tinha começado bem também no Mundial, mas agora acho que toma um banho de realidade. Eu acho que o City e o Real Madrid são dois casos parecidos no sentido de o City mudou o elenco, tem o mesmo técnico, e o Real Madrid tem o mesmo elenco com um técnico diferente. Então são dois times que começaram esse Mundial de Clubes precisando se encontrar, né? O que que é... A gente estava muito na dúvida do que a gente ia ver desse City. Né? O City, desde o começo do ano até agora, foi fazendo contratações para preencher buracos dentro de um elenco que precisava de uma regeneração, digamos assim, né? De fazer essa transição geracional mesmo do Manchester City. E, além de tudo, dar um pouco de refresco nas ideias. O City ele vai continuar sendo o time do Guardiola, mas agora tem novas peças para ser o City do Guardiola, né? Então, tá sendo interessante ver essa curva de crescimento do City e a curva de crescimento do Real Madrid aí por outro lado. Mas eu acho que, assim, pelas apresentações, pelas estatísticas e por ser quem é dentro do futebol europeu, eu acho que o City agora mesmo é o grande favorito. Bom, não sei se o grande, mas é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma, concordo E bastante. caiu do lado que, em teoria, é o caminho menos complicado. Em teoria, né, André? Sempre tem que trazer em teoria. Mas ainda fugiu do caminho da morte. Se a gente for analisar, assim, eu colocaria quatro representantes numa prateleira diferenciada. Quatro, pra mim. Vê se você concorda. PSG, Bayern de Munique, Real Madrid e City. Sim, concordo. O Real Madrid não fez a sua melhor das temporadas, o City não fez a sua melhor das temporadas, mas são os times que eu entendo chegam... Aliás, o Real Madrid, nem quando ele foi campeão dessas últimas edições de Champions aí, era o melhor time do mundo. Mas ele é muito forte nesse tipo de competição, em qualquer competição, mas ele é muito forte, ele é muito... Então, assim, mesmo não tendo sido a melhor das temporadas para alguns desses que eu tô falando, até pro Bayern de Munique mesmo, para mim são os times que estão ali. Se a gente considerar que desses quatro de outro patamar, três estão de um lado e um tá do outro, nós temos aí teoricamente, um lado um pouco menos difícil. Mas a gente sabe que, né, na caminhada aí, a gente sabe que as coisas vão mudando, vão alterando. Então, sim, o City ficou de um lado que teoricamente é menos complicado. Escapa de um confronto com o Real Madrid, né? Porque já seria de cara um confronto com o Real Madrid, então... Aquele mas jogo acho... que tem todo ano, né? Pois é, pois é. Todo ano Agora, tem. todo ano. Agora, por exemplo, o City ter vindo pro lado de cá ficou melhor do que a Juventus, né? Então, assim, porque aí ficaria realmente, né? Ficaria todo mundo do mesmo lado. A gente vai fazer mais exercício de simulação aqui. Com relação ao Real Madrid, o Tati, aliás, daqui a pouco eu vou falar do Haaland, tá? Me lembra de falar do Haaland.
Com relação ao Real Madrid, finalmente vimos uma atuação, né, mais bacana e uma grande atuação do Vinícius especificamente, né, Tati? Isso, era um jogador que a gente trazia, né, André, que tinha uma certa pressão para ele ser o protagonista desse Real Madrid sem o Mbappé nesses jogos do Mundial de Clubes, né? E finalmente a gente viu o Vini sendo o protagonista desse Real Madrid, né? Jogando de uma forma diferente. Eu acho que a chave para mim desse último jogo do Real Madrid é o, o passo à frente no processo de transformação do Real Madrid do Ancelotti no Real Madrid do Xabi Alonso. E aí uma das peças-chave nessa transformação é, sem dúvida, o Vinícius Júnior, porque ele está atuando numa posição diferente da que ele fazia. Nada assim extraordinário, porque com o Ancelotti mesmo ele já tinha jogado ali, né, André? Mas é um Vinícius muito mais comprometido com o jogo. E não só o Vini, todos os jogadores do Real Madrid, né? Acho que o Xabi Alonso falou na prévia desse jogo que ele elogiava a mentalidade dos seus jogadores para comprar a ideia de jogo que ele queria fazer. E o que a gente viu contra o Salzburg é um Real Madrid comprometido com as ideias do Xabi Alonso, que esse é o primeiro passo para a gente ver o que vai se transformar o Real Madrid do Xabi Alonso mais para a próxima temporada mesmo, mas eu acho que esse jogo contra o Salzburg é um passo à frente. E aí todas as críticas que estavam sendo muito duras, como costumam ser com o Vinícius Júnior, a disparidade na forma como se critica o Vinícius e como se criticam os outros jogadores aqui na Espanha, ela é muito grande, André. Então, novamente, assim, a gente estava vendo críticas talvez muito fora do tom ao Vinícius, né? Porque é um Real Madrid em reconstrução e ontem ele responde, né? As críticas ao jogo, entrega gol, dá uma assistência maravilhosa, mostrando um entendimento do jogo, assim, e do que precisava naquele lance ali para o Fede Valverde fazer o gol. E é um Real Madrid que dá um passo à frente. A gente precisa sempre colocar na balança que é o Salzburg, tá, André? Que foi um dos piores times da última Champions. Mas mesmo assim, o Real Madrid ontem conseguiu, não durante todo o jogo, mas durante boa parte, mostrar as sementes que o Xabi Alonso está plantando nesse elenco. Foi um jogo um pouco mais interessante do Real Madrid, sem dúvida. O Vini foi, inclusive a gente viu a foto ali, ele foi escolhido o melhor do jogo, fez um belo gol e a assistência foi maravilhosa pro gol O do Vini, Valverde. André, que a gente já trouxe aqui, uma das perguntas mais feitas a ele falou bastante depois do jogo na zona mista, em entrevistas e tal, foi em relação à renovação do contrato dele com o Real Madrid. A gente já trouxe há bastante tempo que essa renovação está bem encaminhada, que o Vini tem contrato com o Real Madrid até 2027, ainda tem bastante tempo, mas o Vini não pensa em outra coisa que não seja seguir no Real Madrid. Ele voltou a enfatizar isso ontem, depois do jogo, e tá bem encaminhada para essa renovação acontecer na próxima temporada entre Vinícius e Real Madrid, e o Vini ampliar o contrato dele até 2030 com o Real, André. Tá. Dito isso do Vini, e o Rodrigo, o Tati, tá perdendo espaço aí nessa chegada do Xabi Alonso? O contexto do Rodrigo é diferente, né, André? A gente sabe do final da temporada passada, dos motivos que levaram o Rodrigo a não jogar na reta final da temporada, de chegar a acordo com o Ancelotti para não ir para a seleção e tal. E com a chegada do Xabi Alonso, o que a gente estava vendo era um Rodrigo mais feliz, né? Participando mais dos treinos, dando a ideia de que estava recuperado. O primeiro jogo ele é titular com o Xabi Alonso. No segundo, ele não joga nenhum minuto. E ontem ele entra ao minuto 67 do jogo. É uma das primeiras substituições do Xabi Alonso. E ele entra para fazer as funções que o Vini estava fazendo em campo. Então agora fica essa dúvida, André, de entender, quando o Xabi Alonso tiver todo mundo à disposição, qual vai ser o papel do Rodrigo dentro da ideia de jogo do Xabi Alonso. Porque o que está aparecendo para a gente é que o Xabi Alonso não vai jogar com 3 atacantes. A ideia de jogo ontem, de jogar com 3 zagueiros, que parece que chegou para ficar nesse Real Madrid, e aí eu vou trazer uma notícia importante sobre zagueiro daqui a pouquinho, antes de terminar o programa. Parece que chegou para ficar os 3 zagueiros do Xabi Alonso no Real Madrid, e aí nesse contexto, André, são 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, que ontem foram Valverde e Arda Güler, Bellingham sendo esse cara com mais liberdade, até mais pela direita que pela esquerda, e 2 atacantes, Vinícius e Gonçalo. O Mbappé tá voltando agora, deve estar à disposição para as oitavas de final.
se desenha um Real Madrid com 2 atacantes. Então, qual a ideia do Xabi Alonso dentro desse desenho para o Rodrigo? Essa é a grande dúvida agora mesmo. E já que você falou de estar à disposição para o mata-mata, o Endrick também? O Endrick ainda não, mas a boa notícia é que o Endrick vai viajar para os Estados Unidos nesse sábado, vai fazer parte do elenco, que é importante para ele também nesse início de trabalho de Xabi Alonso. Ele ainda não está à disposição para jogar, André. A lesão do Endrick é uma lesão que o Real Madrid vai ter muito cuidado, mas o Real Madrid quer que ele esteja com o grupo, que ele esteja se recuperando lá com o time. Então ele viaja esse sábado. É uma muito boa notícia para o Endrick, tá? Porque eu acho que para ele estar... Ele estava aqui sozinho, treinando, se recuperando. É bom ele estar com o grupo. Então, não sei se ele vai ter minutos nesse Mundial, mas é importante ele estar com o grupo nesse momento. Então, amanhã o Endrick chega nos Estados Unidos. Eu também acho, assim, porque começando um trabalho, né, de um novo treinador, o treinador passando a conhecer ali e tal, e o cara não tá lá, é tipo você começar o ano numa classe nova na escola, no colégio, e não ir na primeira semana. Aí você chega na segunda semana, as pessoas já se conhecem, as pessoas já estão ali, cada um já tem um grupo ali, e você chega de cair de paraquedas, né? Então, acho que é interessante sim E o Xabi Alonso falou ontem, depois do jogo, que conta com o Endrick, tá, André? A gente já trouxe aqui várias vezes que ele conta com o Endrick e que, em princípio, o Endrick não tá nos planos, ele não continuar no elenco do Real Madrid para a próxima temporada. Eu até tô vendo alguns comentários aqui, o Endrick agora é reserva do reserva e tal. A gente não sabe. A gente não sabe, porque ele não está disponível. Vamos aguardar, né? Ele estar disponível. Então vamos aguardar.